Com este caso da morte do professor aqui em São José do Rio Preto, surgem dúvidas com relação à apendicite. E por isso, para esclarecer e orientar sobre este assunto, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Maria Laura, que é médica radiologista. Doutora, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Josi, pelo convite. Nós que agradecemos. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral. Doutora, logo no início do programa hoje, eu fiz um pedido para todo o nosso público, de toda a nossa região, para que eles enviassem perguntas, porque você acompanhou comigo agora a reportagem, é um caso polêmico que chamou a atenção de toda a nossa região. Agora a família está buscando por justiça, nós estamos também acompanhando de perto, estão no direito deles, é claro, mas ainda a gente não sabe o que teria acontecido. E aí ficou essa questão, será que o diagnóstico tem que ser realmente preciso? Pode haver essa falha ou um possível erro por conta aí de alguns profissionais? E aí a gente pediu para que você de casa enviasse aqui as suas perguntas a respeito da apendicite. Primeiro, doutora, eu queria que você explicasse para a gente o que é apendicite, o que é essa inflamação que pode, inclusive, levar à morte. Vamos lá. Na verdade, a gente tem que primeiro saber o que é o apêndice, né? O apêndice cecal, ele é uma continuidade do intestino grosso e normalmente ele fica na fossa ilíaca direita, no andar inferior direito do abdômen. E ele pode inflamar. Por vários motivos podem ocorrer essa inflamação. Essa inflamação ela pode ser decorrente de uma obstrução, às vezes uma fezinha endurecida ali obstrui e inflama, um quadro viral, e quando tem essa inflamação que leva ao quadro clínico de apendicite. E os sintomas, doutora, são muitas dores? Esses sintomas, eles podem ser parecidos com outros casos também? Sim, os sintomas clássicos da apendicite é uma dor localizada no andar inferior do abdômen, que a gente chama de fossa ilíaca direita. Normalmente é uma dor migratória, que vai para a região periumbilical. Pode vir acompanhados de outros sintomas, como náuseas, vômitos, perda do apetite. Às vezes o paciente vai ter o andar antálgico. O que é andar antálgico? O paciente vai andar encurvado por conta da dor. Pode vir febres associadas. Porém, o apêndice ele pode ter várias localizações, não necessariamente só na fossa ilíaca, no andar inferior do abdômen. Ele pode estar mais acima do abdômen e aí tem outros diagnósticos diferenciais que podem confundir, como, por exemplo, a inflamação da vesícula, uma inflamação no rim. Sim, pode também entrar como diagnóstico diferencial. A diverticulite também entra no diagnóstico diferencial. Em casos de mulheres também, sintomas ginecológicos, como abscesso tubovariano. Então, a gente tem uma gama de diagnósticos diferenciais para apendicite. Muito bem, já temos aqui a nossa primeira pergunta. Vai aparecer aqui já, doutora? O João Carlos de Monte Aprazível, um abraço para você, meu querido. Minha dúvida, para que serve o apêndice e se quando a pessoa passa por uma cirurgia do apêndice, ele é retirado? Ótimo, João, boa pergunta. Antigamente, a gente achava que o apêndice não servia para nada, era só um vestígio da nossa evolução. Alguns estudos hoje já mostram que o apêndice ele tem uma importância sim no nosso sistema imunológico e também ele é um reservatório de bactérias boas do intestino. E quando, a segunda parte da pergunta, quando você é submetido a uma cirurgia para retirada do apêndice, sim, ele é retirado. Porque se ele está inflamado, há necessidade de retirá-lo completamente, tá? Então, quando a cirurgia é indicada, que é a maioria dos casos, o apêndice é retirado totalmente. A outra pergunta, doutora, a Sandra Regina de Tanabi. Um abraço para toda a nossa Tanabi também, um abraço, Sandra. Bom dia, Josi. Eu tenho dúvidas sobre o apêndice. Às vezes eu sinto dores ao lado da barriga. Eu gostaria de saber mais. Obrigada, beijos para você também, Sandra. Tem que fazer um check-up, eu acredito, não é, doutora? Exato, Josi, é isso. Porque dor na barriga pode ser muitas coisas, muitas causas, como a gente falou. Não necessariamente ser o apêndice inflamado. Por isso é importante da prevenção, procurar um médico, fazer teus exames de controle, rotina, um bom exame clínico,
Às vezes, complementar com exames radiológicos, como uma ultrassonografia ou até uma tomografia computadorizada, quando houver dúvida, é necessário. Mas o mais importante, qualquer sintoma deve sim ser investigado. Não pode deixar para lá, porque quando é visto precocemente qualquer alteração, melhora as chances de cura, muda a evolução do teu quadro e é totalmente mais... É muito mais fácil de você ter um diagnóstico, um tratamento mais preciso. Então, diagnóstico precoce sim salva vidas. Então, é bom você procurar um médico para estar investigando melhor. Vamos chamar mais uma pergunta. A Corina Laia, de Mirassol. Beijo, Corina! Beijo, Mirassol. Bom dia, Josi. Beijos, lindeza. Queria saber se a queimação do lado direito da barriga pode ser um sintoma de uma possível apendicite. Quais são os sintomas que aparecem a ponto de procurar atendimento médico? Obrigada. Você já falou, mas a gente vai reforçar de novo. Ela disse que é do lado direito. Pode ser? Isso mesmo. Muito bem, Corina. O apêndice, como eu disse, a localização mais comum é no lado inferior direito do abdômen. Apesar que a gente pode ter o apêndice em outras localidades. Mas sim, quando aparecer aqueles sintomas de uma dor importante, acompanhada de náuseas, vômitos, uma dor migratória, febre, é bom sim procurar um atendimento médico. Porque se o diagnóstico é feito inicialmente, a chance de cura é maior e o tratamento é maior. O tratamento é melhor. Evita complicações, né? Como uma ruptura do apêndice, uma infecção disseminada pelo abdômen. Então, quando feito o diagnóstico precoce, é melhor. Muito bem. Próxima pergunta. O Luciano, bom dia. Há 4 meses eu tenho inchaço no abdômen. Eu sinto como se tivesse comido muito, com dor nas costas, do lado direito. Se eu como, piora muito. Fui várias vezes à UPA Jaguaré, mas apenas fizeram raio-x e disseram que eu não tenho nada. Mas o problema persiste. Há 5 meses eu tive trombose na perna e embolia pulmonar. Não sei se tem alguma coisa a ver com a sequela. Ótimo, Luciano, ótima pergunta. No teu caso, eu acho que vale a pena investigar sim, porque como eu disse, tem outros diagnósticos diferenciais. Uma dor no abdômen do lado direito pode ser também a vesícula biliar, pode ser o fígado, o pâncreas. O fato de você ter tido uma trombose no passado merece uma investigação mais detalhada. E nesses casos, os exames de imagem muitas vezes são aconselháveis. O raio-x, às vezes, não vai ver nenhuma alteração mesmo. Neste caso, seria importante prosseguir a investigação com realização, às vezes, de uma ultrassonografia do abdômen e, se houver necessidade, até exames complementares mais avançados, como a tomografia ou ressonância. Mas o mais importante é, sim, procurar um especialista para estar investigando esses teus sintomas. Perfeito, doutora. Temos mais uma questão aqui. Andréia Gal, eu não tenho nenhuma dúvida sobre apendicite aguda, ou seja, de nenhuma parte gastrointestinal. O que mais me assusta é o médico falar que seria cólica renal. Isso foge muito do diagnóstico. Quando é relacionado ao apêndice, vem acompanhado de febre, distensão abdominal, endurecimento do abdômen, náuseas e até vômito, como a doutora acabou de explicar aqui pra gente, que foi o caso dele. Quando se agravou, ele acabou vomitando até fezes pela boca. Nessa situação, doutora, eu até ia te perguntar, aproveitando aqui o gancho da pergunta. Quando chega nesse ponto, é porque a infecção se espalhou, é porque já é um caso grave? Ela é uma inflamação silenciosa? O apêndice, ele vem com uma inflamação local. Às vezes eu posso ficar com o apêndice inflamado, digamos, vários meses? Isso Não. pode ocorrer ou não? É difícil, até pode. A gente brinca que na medicina tudo é possível, né? Até pode. Mas o apêndice, ele começa com uma inflamação leve, a maioria dos casos, e ela pode se agravando com o tempo. No caso que foi relatado, foi uma evolução um pouco mais demorada. Então, o apêndice inflamou, provavelmente, pela toda essa história clínica, ele perfurou, ou seja, ele rompeu e aí disseminou pus, infecção e fezes por toda a cavidade. Então, esses casos, normalmente, a gente costuma ver em casos mais arrastados. Quando você tem um diagnóstico de apendicite aguda, o ideal já é tratar.
O tratamento de escolha, a maioria das vezes, é cirúrgico. Tratamento com antibiótico, em alguns casos específicos. Normalmente, paciente que não tem condições por uma cirurgia, ou às vezes criança. Mas o tratamento é cirúrgico. E quando feito logo no início, a chance de cura é melhor e evita complicações. Então, diagnosticou apendicite, você tem que sim operar, tá? Ou, como esses casos que eu falei, às vezes é um tratamento conservador. Mas o tratamento deve ser imediato. Doutora, tem algo que a gente possa fazer para a gente prevenir, evitar essa inflamação, eu não sei, alimentação correta? Sim, tem sim. algumas dicas que você pode passar? Sim, tenho. O apêndice, como eu disse, ele inflama por alguns motivos. Paciente ressecado com constipação crônica ou uma alimentação não saudável pode levar a um quadro de obstrução. Por exemplo, pacientes que têm costumes de ingerir frutas com sementes, não mastigar direito os alimentos, isso pode levar a um quadro agudo. A gente costuma ver muito isso agora em festas de final de ano também, onde as pessoas acabam se alimentando mais, com excessos de comida, gordurosas, com esses tipos de alimento. Então, sim, a gente pode evitar. E eu acho que a mensagem final é essa: qualquer sintoma diferente, você procura um atendimento médico. Caso tenha dúvida, questione o médico, fale dos seus sintomas, das suas suspeitas, porque o diagnóstico de apendicite ele é um diagnóstico clínico. Tem os diagnósticos diferenciais, como a gente disse, e quando houver necessidade, os exames de imagem são fundamentais para esclarecer qualquer dúvida e qualquer outro diagnóstico diferencial. Então, não deixe de procurar seu médico e tirar todas as suas dúvidas. Doutora, eu lembrei de algo aqui, que quem está em casa talvez vai ter a mesma opinião que eu. Quando eu era criança, a minha mãe falava assim: não come a goiaba com semente, tira a semente da goiaba que vai dar apendicite. Exato. E aí eu ficava pensando, para com isso, porque a semente ali, o recheio, o miolo é o mais gostoso. E você acabou de falar para evitar frutas com sementes. Então isso não é um mito, a gente tem que evitar realmente. Sim, não é um mito. Eu já peguei paciente que ele fez obstrução do intestino por uso abusivo de jabuticaba. Ele engolia todos os carocinhos da jabuticaba e ele fez obstrução intestinal. Então isso não é mito, é real, claro, você pode comer, mas gente, lembrando, tudo que é em excesso faz mal para a saúde. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Um ano maravilhoso para você, um 2026 de muito trabalho, aí, de muito sucesso. Um grande beijo. Obrigada. Volte sempre, viu? Pode deixar. Muito obrigada. obrigada.